Plus Entrevista, uma iniciativa da revista digital IG Plus, o canal de comunicação oficial da Abralimp, a Associação Brasileira do Mercado de Limpeza Profissional. A pandemia chacoalhou vários segmentos da economia, mas um, em especial, teve uma dor de cabeça extra. Foi obrigado a organizar as demandas na saída abrupta para o home office, organizar o que ficou para trás, manter estruturas funcionando, dar conta de quem estava trabalhando remotamente e ainda fazer com que tudo funcionasse nos trinques. Estou falando do setor de facilities, que vem sofrendo bastante e enfrentando de forma bastante eficiente os desafios impostos pela pandemia. Para conversar conosco sobre o tema, recebemos Thiago Santana, presidente da Abrafac, a Associação Brasileira de Facilities. Seja bem-vindo, Thiago. Muito obrigado, Carla. É um prazer participar com vocês e conversar um pouquinho com todos os amigos da Abralimp e com o público do IG Plus Entrevista. Thiago, nós queremos saber de você, em linhas gerais, como o setor de facilities recebeu a pandemia. A gente sabe que todo mundo teve muita dificuldade, mas a gente quer saber, em especial, os facilities, como reagiram. A gente, como em vários outros momentos de crise, ou pelo menos de mudança de qualquer tipo de normalidade, o setor de facilities ele foi chamado para o protagonismo de todas as organizações de uma forma muito rápida. Ele também teve que responder de uma forma muito rápida, porque, como você comentou, da noite para o dia foi necessário que a infraestrutura dos negócios se preparasse não só para manter as suas atividades agora não só no escritório centralizado, mas no home office, ou espalhado em várias localidades, mas, ao mesmo tempo, manter aquelas instalações tradicionais num nível mínimo de conservação, de asseio, de manutenção, para evitar que, quando houvesse a retomada, assim que houver a retomada, tivéssemos prejuízos maiores. Então, tivemos desafios duplos aí, se puder dizer, no mínimo, nesse processo, junto com várias outras empresas. Quais foram as principais estratégias adotadas para poder dar conta de tanta demanda extra? Porque, como você acabou de falar, foram demandas para o local, para a estrutura física e para a estrutura remota também. Conta mais para a gente entender como é que foi esse desafio. A gente teve que equilibrar dois aspectos que eles são, a princípio, conflitantes. De um lado, a primeira estratégia teve a ver com ajudar na sustentabilidade econômica e financeira das organizações, que muitas delas tiveram uma redução drástica na sua atividade de negócios, consequentemente uma redução drástica em faturamentos. Então, a primeira atividade muito importante foi: quais foram os serviços e as atividades que têm que ser reduzidas ao mínimo para garantir o funcionamento das instalações, mas, ao mesmo tempo, dar este fôlego financeiro e econômico para as suas empresas, em termos de fluxo de caixa, em termos de resultado. E, no outro extremo oposto, você teve que preparar toda a infraestrutura para permitir que as pessoas pudessem continuar com suas atividades, agora num trabalho primariamente remoto, que envolveu logística de transporte de mobiliário, em alguns casos, logística de computadores, disponibilizar dispositivos de conexão para todo mundo e, muitas vezes, ajustar a infraestrutura da própria empresa para permitir tantas conexões simultâneas. Então, de um lado, a gente teve que otimizar muito fortemente os investimentos e os recursos para possibilitar que os negócios se mantivessem e, por outro lado, usar a estratégia de reduzir ao mínimo possível para manter as instalações em condição, mas, ao mesmo tempo, sem ter grandes dispêndios financeiros. Então, infraestrutura de um lado e redução de custos foram as principais estratégias no momento inicial que os facilities, de uma forma geral, tiveram que adotar em resposta à pandemia. Nesses últimos 4 meses, foi muita incerteza, foi um período marcado por muita angústia para todos os profissionais. Mas, além de tudo, a gente observa que o setor de facilities ainda se deparou com a história do home office, o teletrabalho, o trabalho remoto ou simplesmente o trabalho em casa. Isso pode ser um entrave para o setor
visto que grandes corporações já anunciaram que vão manter essa estrutura, que essa é uma modalidade que veio para ficar. Como é que fica isso? Você acabou de relatar essa dificuldade tremenda de equacionar, sempre um olho no peixe, outro no gato, é o que mantém o fluxo de trabalho, é o que gera a caixa, é o que mantém o conforto do colaborador, mas a estrutura física fica, mas e aí? E se esse home office fica, de fato, a estrutura corporativa se esvazia? Como é que vocês estão enxergando isso? É interessante a sua pergunta, Carla, porque existem algumas vertentes por trás disso. A primeira delas, e que eu acho que foi um ponto bastante positivo deste processo, é que, de verdade, agora nós estamos fazendo o home office, com suas dores e com seus benefícios. Antigamente você tinha, eu me conectava de casa, eu ia ali no café, mas não era o home office de verdade. Agora, efetivamente, nós estamos no modelo de home office, estamos sofrendo com isso, tem diversas organizações com problemas de reuniões atrás de reunião, ou seja, o comportamento, a etiqueta do home office a gente está ajustando, mas também ficou claro, isso é uma bandeira que a gente vem batendo há muito tempo atrás, de que o escritório, ele há muito deixou de ser o lugar onde as pessoas vão para trabalhar. E se havia alguma dúvida de que isso não era o ponto principal, a estratégia principal de um escritório, agora isso ficou desnudado e ficou claro que é verdade, a gente pode efetivamente fazer o home office e trabalhar de onde quiser. O que vai mudar na estratégia, e eu não acredito que vai haver um home office permanente, porque as pessoas sentem falta de estar próximas, existem muitos negócios que eles precisam do contato humano e da interação. Se o home office ele tornou algumas reuniões muito mais produtivas, por outro lado, principalmente nas discussões de estratégia, nas discussões que envolvem criatividade e inovação, perdeu-se muito com o trabalho remoto, com a falta do contato e da presença, da reação do olho no olho. Mas acho que o ponto principal disso, e voltando para a estratégia, que já é uma bandeira que a gente bate muito tempo atrás, os escritórios, a função deles vai precisar ser ressignificada. Partindo do princípio de que ninguém mais precisa estar no endereço X na rua tal, número Y, para desempenhar as suas atividades, o ambiente do escritório ele vai precisar estar muito mais conectado com a estratégia. Ele vai precisar ser mais um elemento de produtividade, de criatividade, de inovação ou de engajamento. Mas ele vai precisar ser ressignificado. Lá atrás, todo mundo quis colocar área de descompressão, o escorregador porque era legal e o vizinho fazia. Agora ele vai ter um significado maior. Se é o escorregador ou não, não importa, mas ele sim vai precisar ser uma ferramenta de atração das pessoas no momento necessário e que lá ele cumpre o seu papel de despertar as funções necessárias que você não consegue fazer dentro de um home office. De novo, discussões de estratégia, discussões de inovação, desenvolvimento de novos produtos, certamente o ambiente concentrador ainda vai ter um papel muito importante nesta parte do negócio e, como eu comentei, ele vai precisar ser remoldado, ser ressignificado para manter o seu valor. Muitas empresas estão dizendo, home office em definitivo. Eu não acredito, e não dá para escrever da pedra, mas eu não acredito que isso seja definitivo, e sim apenas para dizer para todo mundo, e é saudável, até para a tranquilidade de todos. Até o final do ano, por exemplo, ninguém volta para os escritórios e tudo bem. Mas, fatalmente, essa necessidade da volta e do retorno vai ser importante e as empresas vão se beneficiar disso também. Você tocou num ponto bastante interessante. Você falou de ressignificar os espaços. Isso é extensivo também ao profissional que vai se deparar com uma nova realidade. Então, se o espaço vai ter que comportar novas experiências, o escritório deixa de ter aquele formato mesa, cadeira, baias, que eram problemas rotineiros da vida do facility, agora ele vai ter que encontrar então uma nova realidade. Ele também passa por essa ressignificação profissional? Com toda certeza, nas relações dele com os pares, com o meio, aquela ideia de que eu preciso ver a pessoa aqui para saber que ela está trabalhando, isso caiu muito rápido. E as pessoas vão ter que se acostumar, e a parte boa é que você vê sim eles se acostumando. Em diversas reuniões que a gente faz hoje por força maior online, em muitos casos o pessoal fala, olha, eu não sei se a gente vai voltar a fazer elas presencialmente, ou pelo menos não com a mesma frequência que a gente faça anteriormente. E os profissionais vão ter que se adaptar. De um lado,
o aspecto de disciplina, que sempre foi um fantasma do home office, ele ganhou ainda mais importância para o bem e para o mal. O home office não é estar de férias, não é folga. Só que o que está acontecendo é justamente o inverso, uma sobrecarga de trabalho. As pessoas sentam numa cadeira, ficam 10, 12, 14 horas em reuniões, em lives, em conversa. Isso também é danoso, então é nocivo. Então, o profissional também vai ter que se ressignificar, vai ter que ter uma maturidade para controlar os seus horários, controlar os horários e a produtividade das suas equipes e evitar a sobrecarga de reuniões, a sobrecarga do contato virtual, que ele já está provado que ele é mais cansativo, ele é mais desgastante do que a sobrecarga das reuniões presenciais que a gente já tinha de uma forma geral. Tudo que a gente queria era trabalhar em casa e tudo que a gente quer agora, neste momento, é sair de casa, não é? Exatamente. E aí eu emendo com uma outra pergunta para você, é que agora a gente já está vivendo gradualmente uma rotina diferenciada com as medidas, o relaxamento das medidas restritivas de distanciamento social. Então, pouco a pouco, o comércio está reabrindo, bares e restaurantes, meios de hospedagem. E aí, nesse cenário, como é que fica a rotina dos facilities pelo Brasil afora? Esse é um excelente ponto, Carla. Existem dois aspectos muito importantes que fazem parte do dia a dia da nossa atividade. Um aspecto técnico e um aspecto quase psicológico. Eu vou começar do segundo, depois eu vou para o primeiro. Do ponto de vista psicológico, os facilities eles estão numa jornada de, através de sinais, através de atitudes, através do dia a dia das equipes e da rotina de trabalho, mostrar dentro das organizações, para os seus colaboradores e para os seus clientes, que aquele ambiente é seguro. Então, como você faz isso? Com a disposição dos itens de higienização, seja o álcool em gel, seja ele qual for, com as sinalizações de distanciamento, com a disponibilidade de itens que mostrem que ali há um cuidado. E muitos deles têm a ver com aspectos psicológicos que a gente está sofrendo. É comum ouvir relatos de pessoas vendo filmes ou séries e falar, nossa, é tão estranho ver todo mundo andando junto e sem máscara. Então, essa questão psicológica está muito forte no nosso dia a dia e o Facilities ele precisa trazer isso para dentro do ambiente corporativo. E do outro lado é o ponto de vista técnico mesmo, de garantir de que os ambientes estejam controlados, higienizados, que o ambiente em si ele seja efetivamente seguro, porque muitas das ações que tornam os ambientes efetivamente seguros, elas são invisíveis para o grande público. Aí quando a gente fala não só da higienização, da limpeza dos ambientes, onde grande parte é feita durante a noite, é feita fora dos horários normais, mas tem outros elementos como limpeza e tratamento da água dos reservatórios, a conservação do sistema de ar-condicionado, que é uma coisa completamente invisível. Então ele vai precisar ter um foco ainda maior nesses elementos, porque se você perder qualquer um deles, o efeito é o mesmo, seja porque as pessoas acham que o ambiente é inseguro, seja porque efetivamente elas comprovaram que o ambiente é inseguro. Os danos são os mesmos e podem ser, em muitos casos, irreversíveis, principalmente para a proteção de marca. Então, cuidar desses elementos é uma das grandes tarefas do Facilities agora, nessa retomada e nessa reabertura. Esse é o principal desafio do Facility hoje na retomada, essa equação da percepção, do fator psicológico, com o que é efetivamente ali o serviço de limpeza, isso, essa balança, esse equilíbrio da percepção com o serviço prestado é um fator, é um desafio preponderante? Com toda certeza, porque a nossa atividade do Facilities, nas suas diversas vertentes, ela tem uma conexão muito grande com as atividades que qualquer um de nós executa nas nossas casas. Então, a limpeza, eu limpo o escritório, eu limpo a minha casa. Fazer a manutenção, eu faço a manutenção do meu escritório, eu faço a manutenção da minha casa. Refeitório, eu faço a comida na minha casa, no meu escritório, eu faço a comida na minha casa. Qual é o ponto disso? Todo mundo tem uma receita de como deve higienizar, como deve limpar, como deve manter, e não raro, principalmente pela era da desinformação que nós estamos vivendo, tem um monte de coisa maluca o tempo todo. Basta ligar o rádio, você ouve ver propagandas de milagres contra o Covid, sendo que, gente, água e sabão. Então, juntar todas estas equações e, primeiro,
controlar a ansiedade e os ânimos das pessoas que têm o tempo todo e têm suas percepções e sua forma que acha que deve tratar, com ficar estrito e focado nas informações que realmente funcionam. E agora é muito fácil falar porque nós estamos há já 4 meses aprendendo sobre como muitas coisas funcionam, mas prestem atenção quantas soluções, quantas tecnologias elas nasceram e já morreram nesse curto período de que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, o revestimento funciona, aquilo não funciona. E o tempo foi mostrando que não... Calma, gente, devagar. A grande receita é: continuem fazendo aquilo que a gente faz de forma bem feita. Não é hora de reinventar a roda. A característica bacteriológica, a característica biológica do que a gente está vivendo não é nada diferente de outros problemas que estão circulando aí. A questão da mortalidade, a questão da proliferação tem outros aspectos, mas o combate ele é o mesmo. Então, sair da tentação de tentar fugir, de inventar coisas novas no momento de crise para dar uma resposta, é um dos grandes desafios que a gente tem, com toda certeza. E aí você chegou num ponto interessante. Facility sempre teve em sua rotina diária a questão da limpeza, entre outros serviços. Como você falou, manutenção, tratamento de água, de ar-condicionado. Mas agora, no meio da pandemia, o que nós descobrimos? Qual é a constatação? A limpeza significa saúde, que é uma coisa que o setor de limpeza já sabe há muito tempo, mas virou domínio público. Todo mundo agora quer saber se o local está limpo. O usuário de um escritório vai se sentir seguro se ele souber que aquele escritório foi desinfectado, que tem álcool em gel, que tem distanciamento. Então, toda essa história gravita pelo universo da limpeza. Como é que o Facilities tem enxergado, então, esse protagonismo de limpeza, esse espaço que a limpeza tomou na rotina e que, pelo visto, vai perdurar? Como é que fica, então, essa relação Facilities-limpeza? Primeiro que ela é simbiótica, porque eles estão inseridos, né? Um conjunto união, ou seja, eles estão perto, eles fazem parte do mesmo processo. Quando você olha o Facilities, o guarda-chuva total, a limpeza, ele corresponde, via de regra, de uma forma geral, a 40%, 50% do volume de atividades de qualquer tipo de projeto. Então, você falou muito bem, ele sempre foi visto com esta importância, pelo sucesso e a efetividade do que sempre foi feito. Ele passou, cada vez mais a ser invisível, mas agora ele voltou para este protagonismo, né? Então, o que as áreas precisaram aprender e tiveram que desenvolver, e o que aumentou ainda mais esse protagonismo e a importância, é o comportamento do vírus, como é que ele se comporta, se desenvolve nas superfícies, como é que eles trafegam entre as pessoas. Então, nesse sentido, a partir do momento em que conheceu-se o aspecto técnico, biológico deste processo e as formas técnicas de combate, ele voltou para o centro da discussão. A limpeza, ela entrou no centro da discussão de Facilities, porque tudo agora tem a sua interligação. Sempre teve, mas agora ela ganhou uma importância, um protagonismo e uma percepção de pertinência muito maior. Eu estava discutindo num outro evento alguns dias atrás, e uma das perguntas foi: mas e aqueles tapetes higiênicos que tem em muitos lugares, onde você passa o pé em um lugar, tem um sanitizante qualquer, um antibactericida, seja ele qual for, e depois você seca o pé. Precisa ou não precisa? E a minha resposta, e vale para todo exemplificar bem esse contexto onde a gente está, é: depende. Que tipo de ambiente e qual é a relação da sola do seu sapato com o que vai acontecer lá dentro? Se você está num escritório, aspas, normal, eu vou dizer para você que nunca é demais, você não perde se você colocar aquilo, mas talvez a efetividade daquilo seja questionável. Se tivesse que priorizar, eu não colocaria para esse lugar. Mas, quando você fala para uma creche, quando você fala para uma pré-escola, um ambiente onde o contato com as mãos no piso e depois vai para os olhos, vai para a boca, aquilo é fundamental, ou seja, o protocolo deveria ser: ninguém entra com o sapato da rua, tem que vir com sapatinho. Então, percebam que não tem receita pronta. O que existe é você entender o comportamento do seu público,
entender um comportamento de como ele traz e trafega, no caso específico, o vírus que nós estamos convivendo agora, e aí sim a limpeza, como é que ela vai combater da forma mais efetiva possível todos esses elementos. Percebam que a coisa ela ganhou um outro status e uma complexidade muito maior, e as atividades de limpeza estão suprindo isso e passando de forma brilhante, de novo, estou sendo repetitivo na palavra, mas ela é importante, de uma forma protagonista na proteção e na segurança de todas as organizações. Essa percepção, esse feeling, esse equilíbrio nas ações e nas iniciativas, que é o que vai determinar o futuro da profissão, o futuro do Facilities a partir de agora? Sim, ele determina o futuro, principalmente porque ele vai afetar a competitividade das organizações. Me perguntam muito, vai ter o álcool gel para sempre? Não. Espera-se que não e não vai ser necessário, porque isso custa dinheiro. E como você bem comentou, com o tempo as pessoas vão relaxando nos seus comportamentos e voltam para velhos hábitos. Se você tiver velhos hábitos com novos processos, pode ser que isso acabe ficando caro. Então, é exatamente isso que você falou, equilibrar, para o tempo todo dosar as ações, dosar as iniciativas, ele vai ser critério e ponto fundamental de sustentabilidade e competitividade das organizações. Agora, Thiago, uma pergunta que nunca falta nas minhas entrevistas, é a pergunta que não pode calar. O que o setor de facilities espera no pós-pandemia, na dita nova realidade, no tal do novo normal? A gente eu vi uma frase muito interessante de que a nossa grande expectativa é de que o novo normal seja o mais próximo possível do antigo normal que a gente tinha, né? Mas em termos de expectativa e experiência, de uma forma geral, de novo, pelo fato da composição dos sistemas de facilities em geral, dentro do orçamento, dentro do custo das organizações, isso normalmente corresponde à segunda ou terceira maior linha de despesas de qualquer empreendimento, de qualquer negócio. Saber equilibrar bem os recursos, os investimentos, os dispêndios de toda a organização, num novo modelo de negócios, como você já tocou, que provavelmente, num primeiro momento, os ambientes corporativos vão ter menos pessoas frequentando, vão ter menos clientes participando. Então, você adequar e responder muito rapidamente, que já é uma característica do Facilities de uma forma geral, basta ver em toda empresa, no nosso condomínio, na nossa vida cotidiana, as mudanças de processo e procedimento rápidas que aconteceram semana a semana, dia após dia, conforme a gente foi evoluindo no conhecimento desse processo. Também nessa retomada, ele vai precisar ficar muito atento a isso, porque existem setores que a previsão de uma aceleração muito forte a partir do momento em que as pessoas se sentirem mais confiantes e voltarem a consumir aqueles produtos, aqueles serviços. Então, de um lado, no momento D0, Facilities de uma forma geral, ele vai precisar otimizar e gerenciar custos e processos, mas ter um gatilho de velocidade de reação muito rápida, porque já existem empresas falando, nossa, eu tive uma baixa de atividades, mas bastou começar, eu tinha uma demanda reprimida tão grande, que eu estou com uma produção muito acima daquela minha expectativa, até de uma normalidade. Então, este novo normal vai ser de respostas rápidas e dinâmicas o tempo todo, porque a gente sabe, ou pelo menos as tendências por enquanto, é de que no curto prazo a gente não vai ter uma solução definitiva, não vai ter um decreto que diz a partir de segunda-feira todo mundo pode voltar à normalidade, o desenvolvimento de uma vacina ou a condição de imunização de rebanho, ela ainda vai levar um certo tempo e responder adequadamente a este comportamento certamente vai ser os grandes desafios dessa pós-pandemia. Essas suas palavras são um alento para a gente, é uma injeção de ânimo para a gente enxergar que sempre há, sim, uma perspectiva otimista. Sim. E a gente fica muito feliz em também dividir com vocês uma novidade. Eu gostaria que você falasse sobre o evento conjunto entre a Abrafac e a Abralim. Sim, haverão eventos, mesmo que a gente ajuste, a vida continua, e conta para a gente, então. Exato, Carla. E o dinamismo da nossa vida, o dinamismo do Facilities, das nossas associações, ela nunca esteve tão
tão fortemente representada. A Abrafac tem um congresso agora, dia 6 e 7 de outubro de 2020, estava previsto um evento presencial, a gente muito rapidamente teve que transformar isso num evento online, um evento híbrido, e está pronto para executar, mas para 2020 é uma grande parceria que foi selada até antes, né, lá atrás, em 2019, onde a Abrafac e a Abralimp vão realizar o seu congresso, a EGExpo, junto com o Congresso de Facility Management, no Expo São Paulo. Vai ser um evento gigantesco para público estimado de 15, 20 mil pessoas, uma grade gigantesca de conteúdo de altíssima qualidade, além da exposição de produtos, processos e tecnologias e maquinários do que tem de mais moderno e inovador no mercado. Então, a gente sim não tem a menor dúvida de que vamos sair dessa bem fortes, e para o ano que vem a maior representação disso é este evento conjunto 2021, Abrafac, Abralimp, GExpo e Congresso Abrafac, um grande evento conjunto, 3 dias, no mês de agosto, onde a gente vai não só celebrar o que tem de melhor nos nossos mercados, mas quem sabe finalmente poder colocar todo mundo junto, perto, no olho, no contato, porque afinal de contas, nós somos um negócio de pessoas. A tecnologia existe aí para nos facilitar, mas a gente precisa daquele contato, a gente precisa do desenvolvimento e a gente precisa das relações. Esse tem sido o grande motor dos nossos negócios e isso, eu não vejo isso mudando no curto prazo. Só um parênteses rápido, eu estava conversando com um parceiro nosso hoje de manhã, ele fez uma pesquisa com diversos clientes sobre, ele é por acaso do segmento de limpeza, e ele compartilhou que fez uma pesquisa com seus clientes sobre a possibilidade do home office. E a resposta foi clara, e a gente já vinha percebendo isso, de que, olha, home office é muito legal para minhas atividades administrativas. Para o dia a dia do campo, as atividades, eu quero o pessoal aqui, eu quero olho no olho, eu quero a proximidade, porque o dia a dia, num negócio de pessoas, depende das pessoas estarem presentes. Então, não percam, 2021, agosto, Congresso Abrafac, GExpo, um grande evento gigantesco aí, vai mudar os rumos do mercado de facilities e de limpeza profissional no nosso país, com toda certeza. Essa é a melhor notícia que a gente esperava ouvir, essa injeção de ânimo, 220 na veia, porque a gente precisa disso, como você disse, todo mundo quer sair, sim, e o capital humano é o principal ativo em qualquer segmento. E é isso que a gente está de sobra, armazenando essa energia toda para voltar com tudo. Na verdade, a gente já está preparando, a gente só quer colocar tudo com muito mais energia ainda. Tiago, adorei o bate-papo, adorei essa conversa fluida, deliciosa, que você trouxe muito conteúdo para a gente. Volte mais vezes, a gente precisa dessa dose de ânimo. Muito obrigada pela sua participação. Sou eu que agradeço, em nome da Abrafac, o convite, a participação. Contem sempre conosco e estamos aí. Havendo o convite, estaremos participando com o maior prazer. Muito obrigada. Assim eu vou encerrando mais essa edição do EGIPLUS Entrevista, agradecendo o apoio e patrocínio da Alphatena, InService e Spartan, que apostam nesse projeto chamado EGIPLUS Entrevista. E para fechar com chave de ouro esta edição, vai aí um pensamento de Aristóteles. Você nunca fará nada neste mundo sem coragem. Ela é a melhor qualidade da mente ao lado da honra. Coragem, vamos seguir em frente. Vamos embora que vem coisa boa por aí. Até a próxima edição.